somos uma igreja que andamos muito distante, de fato, daquilo que Deus estabeleceu para nós como igreja. Nós somos uma igreja que nos reunimos mais para um momento de louvor, mais para um momento de ouvir uma palavra que nos motive ou nos mova, e esquecemos que o principal motivo de Jesus ter enviado os discípulos foi para, primeiro, preste atenção nisso, fazer discípulos. Diga comigo assim: uma igreja que não faz discípulos não é igreja. Você está entendendo? Diga de novo: uma igreja que não faz discípulos não é igreja. É só uma comunidade que se reúne para um fim em comum. A segunda missão que Jesus deu para a igreja foi: ide fazer discípulos e depois curai os enfermos. Olha para quem está perto de você e diga assim: uma igreja que não cura os enfermos também não é igreja. E enfermos aqui não fala apenas de doenças físicas, mas também de doenças da alma. A missão da igreja está baseada nesse tripé. E depois Jesus disse: e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo: terceira missão da igreja: batizar. Então a missão da igreja é fazer discípulos, curar e batizar. Por isso que Jesus, em uma certa feita, conversando com um grupo de fariseus, disse a esses fariseus: eu não vim para os que são sãos, eu vim para os que são doentes. O que Jesus está dizendo é que a igreja se tornaria não um lugar de pessoas perfeitas, mas justamente um lugar de pessoas que estavam em busca de um aperfeiçoamento. Ninguém que busca um hospital enfermo, ele vai lá para continuar enfermo. Ele tem um objetivo ao ir lá. Ele vai lá para ser curado. O motivo de um enfermo ir para um hospital é em busca de uma cura. Quem está me entendendo? Vamos raciocinar um pouquinho. Uma mensagem que não vai para o intelecto não tem como descer para o coração. Vamos raciocinar. A igreja, ela foi chamada justamente para isso: fazer discípulos, curar os enfermos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós fomos chamados por Deus, nós somos chamados para esta missão. Nós fomos chamados por Deus para esse propósito. Fomos chamados por Deus para cumprir esse papel. Precisamos provocar nas pessoas o desejo de estarem junto conosco. A igreja de Atos capítulo 2, o verso 47 diz: e cada dia o Senhor acrescentava almas àquela igreja. Por quê? Porque era uma igreja alegre, era uma igreja feliz, que provocava nas outras pessoas o desejo dessas pessoas serem felizes, alegres também. Quando nós olhamos para esta palavra ativação profética, o Senhor me chamou a atenção na madrugada de quinta-feira. Quinta, muito quente, mas muito quente mesmo. Nós nos deitamos na sala e abrimos a janela e liguei o ventilador puxando o ar de fora, e não dava para saber qual lado que estava mais quente, o de dentro ou de fora, estava tudo do mesmo jeito. E muito quente, eu demorei muito a dormir. E aí eu levantei, sentei, fiquei ali um pouco, e o Espírito Santo me disse assim: filho, se lembra quando há 3 anos eu te dei uma visão? Olhe bem isso aqui para você entender, irmãos. Há 3 anos Deus me deu uma visão aqui nesta igreja. E a visão que eu tive era de todos esses bancos cheios, pessoas assentadas nos cantos da igreja, pessoas em pé lá atrás, pessoas sentadas no corredor. E na visão Deus me dizia assim: pessoas virão de longe para ver como eu opero nesse lugar. E na visão Deus me mostrava uma van que estava parada na frente da igreja. E eu perguntava: e essa van, Senhor? E o Senhor me dizia:
esse grupo de pessoas vieram da cidade de Vera, porque tem muitos enfermos precisando ser curados. E naquele dia que Deus me deu essa visão, eu orei, falei com Deus, busquei ao Senhor em oração a respeito daquilo que Ele havia me mostrado. E o Senhor me fez entender que era necessário nós começarmos um plano. E nós começamos o plano chamado mudança de mentalidade. É impossível vivermos coisas extraordinárias e coisas grandiosas se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar. A semana passada, no sábado, eu ministrei aqui um sermão chamado Odres Novos e Vinhos Novos. Porque se você colocar vinho novo em odre velho, no processo de expansão e fermentação do vinho, essa bolsa, esse odre feito de couro, ele vai estourar, porque ele não vai suportar a fermentação do vinho. E eu disse, é impossível Deus fazer algo grande, algo novo, sem que nós nos tornemos novos primeiro, ou novos odres. Diga para quem está perto de você, Deus está querendo dispensar. Com convicção, diga, Deus está querendo dispensar algo novo sobre a nossa vida. Mas isso não depende só de Deus, depende de nós. Quem crer que Deus vai cumprir a visão que me deu aqui em nome de Jesus? Não, teve gente que não entendeu, irmãos. A Bíblia diz que o que 2 ou 3 concordar aqui na terra, Deus liga no céu. Eu vou perguntar de novo, quem crer que Deus vai fazer nesse lugar tudo o que Ele mostrou nesta visão, está ligado no céu nesta noite. Abra sua Bíblia, Ezequiel 37, por favor. Eu não vou ler o texto, porque eu quero pegar alguns versículos e nós vamos aqui discorrendo o texto. Na medida em que nós vamos discorrendo o texto, nós vamos extraindo algumas lições, porque é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Quando é que Deus ativa uma palavra profética que já foi nos dada? Como Deus ativa uma palavra sobre a nossa vida, quando de fato nós já estamos vivendo dentro da igreja e debaixo da promessa do Senhor. A visão de Vale de Ossos Secos é conhecidíssima por todos. E eu não vou me ater, até mesmo por conta do tempo, ao vale em si. Eu quero falar nesta noite sobre uma voz profética que é despertada em um tempo de crise. E eu quero falar sobre um pouquinho sobre Ezequiel e sobre as lições que Ezequiel extrai ou traz para nós, e nós podemos extrair da sua vida, para que nós possamos ativar aquilo que Deus já liberou dentro de nós. E eu vou falar de novo com muita certeza e convicção. Deus já liberou dentro de nós o Espírito Santo. Agora cabe a nós despertar o que está dentro de nós e trazermos à tona aquilo que Deus já liberou. Paulo, escrevendo certa feita ao jovem pastor Timóteo, que pastoreava a igreja em Éfeso, ele escreve dizendo assim: não despreze o dom que foi te dado por imposição da mão do presbitério. Não despreze o dom que há em ti. Preste atenção, irmão. Já estava nele o dom. Paulo está dizendo, Deus já te deu o dom do pastoreio. Deus já te deu o dom da liderança. Deus já te deu o dom de exercer liderança sobre esta comunidade. Mas Timóteo estava intimidado e envergonhado por conta de uma igreja de anciões ter que ser repreendida por ele. E Paulo escreve para ele: não despreze o dom que há em ti, o qual foi te dado por imposição da mão do presbitério. Aí ele diz assim, porque Deus não nos deu, preste atenção, isso é forte, irmão, espírito de temor, de medo, de covardia. Deus nos deu espírito de ousadia. Diga para quem está perto de você, o espírito que está em você, que mora em você, é um espírito de ousadia. Partindo desse princípio, nós precisamos entender que se o Espírito Santo se move através de nós, estando em nós, nós entendemos porque Jesus disse lá em João capítulo 7: se vocês me conhecerem como diz as Escrituras,
rios de água viva fluirão de dentro de você. Rios de água viva fluirão de dentro. Só existe uma ativação, irmã Rosineia, se nós trazermos à tona o que está dentro para fora. O problema é que nós esperamos algo que vem de fora esperamos uma conferência profética, esperamos um congresso, esperamos um pregador itinerante, esperamos um cantor de fora, para trazer à tona que aquilo que na verdade não vem de fora, mas vem de dentro. Diga para quem está perto de você: nesta noite Deus vai ativar o que está em você. Paulo diz para Timóteo: o espírito que foi nos dado não é espírito de covardia, não é espírito de medo, não é espírito de temor, é um espírito de ousadia. Espírito de ousadia. Alguém um dia me perguntou assim: pastor, quando o senhor vai repreender, expulsar demônios, o senhor vai com tanta autoridade? Eu disse: não é porque eu tenho autoridade, é porque a autoridade está em mim. Se eu entendo que a palavra de Deus, preste atenção nisso, se eu entendo que a palavra de Deus já liberou esse poder do Espírito Santo em mim, então quando eu uso isso, eu trago de dentro para fora, porque não é meu, não depende daquilo que eu sou capaz, mas justamente eu sou totalmente dependente da capacidade que Ele me deu. O Espírito Santo tem essa função. Mas lá em Ezequiel capítulo 37, quando o profeta Ezequiel é chamado para esta visão extraordinária, para essa visão do vale de ossos secos, e ele chega naquele lugar, o vale de ossos é sequíssimos. Diz a história que ele caminha ao redor dos ossos, e depois ele diz: e o vale de ossos estavam sequíssimos. Ele estava dizendo: havia uma improbabilidade, havia uma impossibilidade de haver vida naquele lugar outra vez. Mas de repente vem a palavra do Senhor. Você está com a sua Bíblia aberta? Diz assim: e ele me perguntou, verso 3, ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Diga comigo assim: soberano Senhor, tu o sabes. Pastor, quando é que será ativado e liberado sobre a minha vida aquilo que o Espírito Santo pode fazer através de mim? Diga para quem está perto de você: quando você se tornar dependente de Deus. O grande problema é que nós fazemos as coisas baseada naquilo que nós somos. Fazemos as coisas para Deus baseado no que nós sabemos. Fazemos as coisas para Deus baseado nas nossas habilidades. Se eu orei muito, então eu posso orar pelo enfermo. Se eu tirei 2 horas de oração essa semana por dia, então eu posso expulsar demônio. Se eu jejuei essa semana, então eu tenho a autoridade de Deus. Olha para mim para você entender: jamais você terá autoridade para fazer alguma coisa baseado no que você pode fazer, mas no que Deus pode fazer através de você. Ativa nesta noite aquilo que já está dentro de você, em nome de Jesus. Eu não expulso demônio, eu não oro por enfermo, eu não faço nada baseado naquilo que eu fiz ou sou. Eu faço baseado naquilo que Deus pode fazer. Ezequiel está olhando para a situação, e a pergunta que Deus faz é essa: esses ossos podem tornar a ter vida? Preste atenção, Ailton, isso aqui é sensacional, porque o vale era de ossos sequíssimos. Ou seja, há muito tempo aqueles ossos estavam ali. Há muito tempo aquele exército havia morrido. E a Bíblia Sagrada diz que a resposta do profeta Ezequiel é: Senhor, tu o sabes. Ele poderia ter dito: Senhor, eu creio que sim, pela minha experiência. Já tenho 30 anos de profeta. Tem crente assim, irmão? 30 anos de crente. Aqui, se o demônio chegar na frente, ele tem que bater em retirada na hora.
não é pelo seu tempo de cristão, não é pelo seu tempo de vida com Deus, é por aquilo que Deus pode fazer através de você. Lá em Romanos capítulo de número 9, eu acho sensacional, porque diz assim, ó: na mesma casa tem vasos de barro e vasos de ouro. Na mesma casa tem vasos de barro e vasos de ouro, e cada um moldado segundo o que ele quer. Olhe para que você entenda isso aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus se move de dentro para fora, não naquilo que nós somos, mas naquilo que Ele pode fazer. A autoridade do Espírito Santo de Deus já foi liberada sobre a sua vida. A autoridade do Espírito Santo já foi liberada sobre você. Basta você tomar a decisão agora de ativar aquilo que está dentro e colocar para fora aquilo que Deus já autorizou. A pergunta que surge de novo é: como fazer isso, pastor? Dependência de Deus. Olhe para mim, dependência de Deus. Quando eu dependo de Deus, eu nunca vou olhar para a minha situação, porque não é o meu nome que tem que ser glorificado. Quando eu oro para um enfermo, não é a minha imagem que tem que ser vista, é a imagem do Deus vivo, glorificado na terra através de mim. Um dia, preste atenção nessa história. Irmão Cláudio, nós recebemos uma irmã aqui, uma senhora, na verdade ela não era crente, e depois de orar por alguns enfermos, o Espírito Santo me disse assim: ora por ela, porque eu vou trocar o ponto safena dela hoje. Falei: misericórdia, irmão, nem sei se a mulher tem ponto safena. Já pensou se eu vou lá na cabeça dela e digo: hoje Deus vai trocar o ponto safena? E ela fala para mim: mas eu não tenho não. E eu fiquei com medo, literalmente. Aí eu vim aqui para frente e fiquei rodeando aqui na frente, orei por outras pessoas. O Espírito Santo dizia para mim: diga para ela hoje que eu estou trocando o ponto safena. E eu rodeava aqui e dizia: Espírito Santo, não vou falar isso não. Aí eu disse assim: se é o Senhor que está falando, me dá uma prova. Quando eu disse me dá uma prova, ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela foi tomada em línguas estranhas aqui na frente. Ela nunca tinha vindo na igreja. Ela foi batizada com o Espírito Santo instantaneamente. E quando o Espírito Santo se manifestou, eu entendi que era uma resposta. Eu fui na cabeça dela e disse assim: hoje Deus manda dizer que está trocando o seu ponto safena. Quando eu terminei de orar, ela disse: pastor, o médico me deu 30 dias de vida. Se eu não trocasse o ponto safena dentro desses 30 dias, eu não viveria, porque o meu está vencido há 1 ano. Eu disse: então vai para casa tranquila, porque hoje Deus trocou. O grande problema é que nós queremos ver Deus agindo e Deus se manifestando baseado no que nós sabemos, baseado nas informações que nós temos. E o que o profeta Ezequiel está dizendo aqui é poderoso. Ele está dizendo assim: Senhor, se o Senhor perguntar segundo a minha medida, a minha resposta é: não tem como. Mas o Senhor sabe, o Senhor pode fazer. Olha bem o que está dizendo o texto, irmão. Vou ler de novo. Olha o que diz o verso de número 4, verso 3, o finalzinho: ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus quer ativar a autoridade que está em você, mas para isso você precisa ser dependente. Porque quando eu entendo que eu sou dependente e Deus me dá uma palavra, eu não fico esperando uma resposta. Eu entendo que foi Deus quem mandou. E se foi Deus que mandou, eu não dependo do que eu sei, eu dependo do que Ele sabe. Uau! Se eu fosse você, eu estava glorificando, irmão. Não é baseado no que eu sei, é baseado no que Deus sabe. Por isso que o profeta Ezequiel diz assim: Senhor, Tu sabes. Ele está dizendo: se fosse depender do meu nível de conhecimento, eu ia dizer que é impossível acontecer alguma coisa aqui, mas o Senhor o sabe. Meu Deus, vamos continuar lendo?
Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Verso 5: assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Antes de liberar uma palavra profética sobre aquele vale de ossos secos, Deus lhe dá uma ideia de como iria acontecer. Olha para quem está perto de você e diga assim: segunda coisa que é necessária para ativar a autoridade que está em você, uma visão clara do que Deus vai fazer. Deus dá todo o script para Ezequiel. Ezequiel, diga a esses ossos que eu farei um espírito entrar neles, eles terão vida, eu vou pôr tendões nele, farei aparecer carne sobre eles, cobrirei com pele e porei um espírito neles. A importância de nós entendermos que uma visão clara daquilo que Deus está fazendo, a importância de entender uma visão clara daquilo que Deus está realizando. Quando Deus me diz que vai fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é entender como Deus vai fazer. Não é tentar entender a mente de Deus, mas receber uma visão clara daquilo que Deus vai realizar. Porque às vezes no impulso, Deus diz que vai fazer alguma coisa e nós acabamos criando expectativas erradas. Repito, acabamos criando expectativas erradas. E por causa das expectativas erradas, nos frustramos. E quando nos frustramos, irmão Rafael, temos uma tendência de desativar outra vez aquilo que o Espírito Santo já estava disposto a ativar na nossa vida. Não é porque Deus não fez, não é porque o Espírito Santo não fez, é porque nós criamos expectativas irreais. A primeira coisa que Ezequiel entende que é necessário ter uma visão clara daquilo que Deus está fazendo. Deus está dando uma palavra para Ezequiel, e a palavra que ele está dando é: eu vou fazer, eu vou colocar carne, eu vou colocar tendões, eu vou cobrir de pele, e depois eu soprarei do meu Espírito. Deixa eu adiantar aqui. Quantos estão comigo? Diga: esta noite é uma noite de ativação profética. Irmão, essa noite eu não vou orar por enfermo, não vou. Nós vamos começar a fazer um trabalho aqui mais voltado para isso, a partir do ano que vem. Nesta noite eu vou orar por você, porque eu não estou tratando aqui do milagre do vale de ossos secos, eu estou tratando do milagre que aconteceu na vida de Ezequiel. Ezequiel é profeta, mas nunca tinha vivido uma experiência como essa, porque ele precisava ativar aquilo que estava dentro dele. Olha o que Ezequiel entende aqui na sequência do verso: então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então vocês saberão, final do verso 6, que eu sou o Senhor. Terceira coisa que é necessária, diga comigo: percepção. Com mais convicção, diga comigo: percepção. Cuidado com as vozes que você ouve. Cuidado com as vozes que você ouve, porque a voz do Espírito Santo, alguém um dia me perguntou: pastor, como eu posso diferenciar a voz do Espírito Santo para as minhas emoções? Eu disse: as suas emoções passará muito rapidamente, mas a voz do Espírito Santo, ela continuará gritando dentro de você, até que você atenda a voz dele. As suas emoções, ela passa rápido. Hoje você sente uma coisa, amanhã você esquece. Mas a voz do Espírito Santo, ela vai continuar gritante dentro de você, até que você a atenda. Então por isso que é importante ter percepção,
para ouvir a voz de Deus e entender de forma clara que Deus está falando ou que Deus está fazendo. Para ouvir o que Deus está falando e ouvir e sentir o que Deus está fazendo. Isso é extraordinário. A percepção é tudo. Quando se levanta uma voz profética, a percepção é tudo. Eu já vi gente que ora, que jejuma, pessoas que têm uma vida aparentemente extraordinária com Deus, mas a percepção dela não é boa. Por quê, pastor? Porque a percepção ela se dá através do silêncio. Repito, a percepção ela se dá através do silêncio. Se tem uma coisa que eu amo, irmãos, vocês vão ficar assustados, é fila de supermercado e de banco. Credo, pastor. Sim, irmãos, porque lá eu aprendo mais sobre comportamento humano do que em qualquer outro lugar. Eu chego nas filas de banco, irmão, fico analisando tudo. E tem hora que eu preparo sermão na fila do banco, só observando o comportamento humano. Eu fico, meu Deus, como o ser humano é. Na fila do supermercado é pior ainda. Lá é mais sensacional. Se começa a observar o comportamento humano, se percebe o quanto as pessoas estão envolvidas com o barulho da vida. As pessoas não querem parar para ouvir as circunstâncias ao seu redor. Elas estão predispostas a falar. Sabe como que o Facebook ganha dinheiro hoje? Com as suas postagens diárias. Você levanta de manhã cedo, está lá o divã digital. No que você está pensando? Aí você já pensa, é para falar. Está perguntando? Aí você já entra e já fala. Hoje o dia está assim, hoje está desse jeito. E se tornou a maior máquina na vida do ser humano, anti-percepção. Por quê, pastor? Porque a percepção é importante. Porque é na percepção que você ouve a voz de Deus. Uma percepção clara te faz ouvir de forma nítida. Conta a história, ouve isso aqui para você entender. Que um grupo de alunos é levado por um professor para dentro de um celeiro. Havia perdido um relógio, e aquele grupo de alunos fica durante 30 minutos procurando o relógio, e ninguém acha. Quando eles retornam para fora, um dos alunos chama o professor e diz assim: professor, eu queria voltar lá e procurar o relógio. Ele disse: como? Nós estávamos em mais de 30 alunos lá dentro e não conseguimos achar, você sozinho. Aí ele disse assim: me dá 10 minutos só sozinho. E o rapaz foi permitido pelo professor a entrar dentro do celeiro. 10 minutos depois, o rapaz volta com o relógio na mão. E o professor olha para o menino e diz assim: como assim? Eu não entendi. Nós éramos em 30 e não conseguimos achar, você sozinho conseguiu achar. Ele disse: foi fácil, professor. Ao invés de ficar procurando, eu me assentei e esperei ouvir o tic-tac do relógio. Não, você não entendeu. Eu fiquei esperando ouvir o tic-tac do relógio. E quando eu ouvi o tic-tac do relógio, então eu sabia onde procurar. Perdoe, irmão, mas eu tenho que falar. Está virado numa porcaria. As redes sociais hoje, irmão, se você entrar depois da meia-noite, tem pelo menos 500 lives proféticas. Aí os nomes que os caras revelam lá, os mais conhecidos de todos: João, Maria, Pedro, me ajuda, irmão? Antônio, José. Ó, a Maria acabou de entrar aí, e lá vai ter pelo menos umas 10 Maria. O João acabou de entrar aí. Nós estamos tão ligados em querer ouvir Deus falar, que nós ouvimos qualquer voz falar. Não, você não entendeu. Nós estamos tão preocupados em ouvir Deus falar, que nós ouvimos qualquer voz falar em nome de Deus. Percepção. Se você quer ativar a voz profética que existe dentro de você, aprenda a se assentar em silêncio com Deus. A primeira coisa que eu faço pela manhã do meu dia, eu já levanto, enquanto eu coloco a água do chimarrão para esquentar, eu volto no banheiro, não estou dando uma rotina da minha vida, eu me escovo, eu me arrumo, aí eu venho, preparo o chimarrão e eu me assento, sem nada.
com a minha Bíblia, com os meus livros, e eu fico ali por algum momento, e aí Deus vai me dando palavras, Deus vai me dando frases. Daqui a pouco eu estou anotando alguma coisa. Quando você vê de manhã cedo o pastor colocando uma frase lá, é porque eu tive o meu momento com Deus para perceber aquilo que Deus estava querendo me falar para aquele dia. Só que nós começamos o nosso dia a 1500 por hora. Estamos tão ativos pensando em tudo que está acontecendo, que esquecemos que a primeira coisa que nós deveríamos fazer pela manhã é perceber a voz de Deus. Que direção Deus está te dando, que palavra Deus está liberando sobre a sua vida, o que Deus está direcionando você para fazer aquele dia, que orientação Deus está te dando para você fazer as suas escolhas. Diga comigo: percepção. Ou eu aprendo a ficar a sós com Deus, ou então não perceberei a sua voz. Eu amo oração. Eu amo oração com a igreja, mas eu amo mais ainda os meus momentos particulares com Deus. Jesus disse: quando vocês quiserem orar, façam o quê? Entre para dentro. E quarto não é lugar. Jesus não está falando sobre um lugar específico. Jesus está falando sobre um lugar secreto. Um lugar onde as redes sociais não vai te atrapalhar. Um lugar onde o celular não vai tirar sua paz. Um lugar onde alguém não vai chegar e vai tirar o seu momento com Deus. Um lugar secreto. Eu tenho um livro chamado Lugar Secreto, irmão. Quando nós aprendermos sobre o lugar secreto, a nossa vida vai mudar de uma vez por todas. Eu vejo muita gente dizendo que ouviu Deus falar, mas eu só percebo Deus no silêncio. É impossível ouvir Deus no barulho. Por isso eu preciso entender que a minha alma precisa estar no lugar secreto, para ouvir a voz de Deus, perceber a voz de Deus, perceber a orientação de Deus, perceber a direção que o Espírito Santo está me dando. Diga para quem está perto de você: percepção. Como é que Ezequiel poderia perceber, irmãos, aquilo que Deus poderia fazer no meio de um caos daquele? Porque é justamente no caos que nós temos dificuldade de perceber. Você já entendeu que todo o caos tira a gente da zona de zen, daquela zona de pensamento, daquela zona de meditação? Todo o caos, porque a gente se preocupa demais com as circunstâncias. Meu Deus, será que vai dar certo? Eu tenho que resolver isso hoje, eu tenho que fazer isso. Todo o caos nos tira da nossa zona de percepção. Por isso que eu preciso entender, quando Pedro escreve assim, ó: lancem diante do Senhor toda a vossa ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de vós. Ele está dizendo: saia do meio do caos, ou estando no meio do caos, não deixe Ele te dominar. Aprenda isso. Quando ele diz lance diante do Senhor toda a vossa ansiedade, ele não está dizendo não fica preocupado com as coisas não, porque conta preocupa, não preocupa? Conta preocupa, irmão. Eu tenho essa semana pelo menos 5 contas de água, energia da igreja daqui, da igreja de Sinop, para pagar. A cabeça já começa a funcionar. Hoje eu disse para o irmão Cláudio: eu vou sair daqui hoje à noite, porque amanhã cedo eu preciso estar lá. Se eu perder o dia de amanhã aqui, eu não consigo colocar em ordem o que eu tenho para fazer lá durante a semana. Porque eu me preocupo, mas eu não me deixo dominar pela preocupar. Traga Deus para dentro do seu caos e se prepare em nome de Jesus, porque você vai começar a perceber coisas, soluções de problemas que antes você não conseguia perceber. O caos te tira da sua zona de percepção. Então aprenda isso nesta noite em nome do Senhor. Toda vez que um caos está lá, pare, confie em Deus e perceba, porque a solução do problema vai surgir. Meu Deus, deixa eu terminar rapidinho aqui. Quantos estão comigo ainda? E eu profetizei conforme a ordem recebida. Verso 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida.
recebida. Como é que é ativado, pastor, aquilo que está dentro de mim para fluir como autoridade? Diga comigo, creia. Diga comigo com mais convicção, creia. Eu vou falar. Nós somos uma das gerações mais incrédulas. Você não entendeu? Nós somos uma das gerações mais incrédulas que já existiu. Nós não estamos muito obstante de ser semelhante à nação de Israel, que vendo Deus fazer água brotar da rocha, vendo Deus abrir o mar vermelho, vendo Deus abrir o Jordão, vendo Deus fazendo água amarga se tornar em águas doces, vendo Deus fazer maná chover do céu, vendo Deus mandar uma manada de codornizes e cair dentro do arraial, e no final ainda dizer, voltaremos para trás, porque Deus não pode cumprir o que Ele prometeu. Nós andamos, caminhando, vendo milagres acontecendo da parte de Deus continuamente na nossa vida. Só que nós cremos naquilo que é possível. Nós cremos naquilo que é e não naquilo que é E a especialidade de Deus é o impossível. Olha para quem está do seu lado, diga, a especialidade de Deus é o impossível. Gênesis capítulo 18, verso 24. Olha o que Deus diz para Abraão: haveria alguma coisa impossível para Deus? A história se repete lá em Lucas capítulo 1, 37, quando o anjo chega diante de Maria e conta para ela que ela iria dar luz a um filho. Ela diz, é impossível. Ele diz, para Deus nada é impossível. O profeta, quando ele ouve a voz de Deus, agora ele crê naquilo que ouviu, e ele declara segundo o que ele ouviu. Diga comigo, crer é uma ferramenta que Deus colocou em nossas mãos. Capítulo de número 11 de Hebreus diz, a fé vem pelo ouvir. É isso? É isso? 11? Verso 1, vamos lá? Ora, vou dar um auxílio para vocês, irmãos. Isso aqui deveria ser o textual. Ora, graças a Deus que tem um que leu ainda. Eu vou perguntar de novo, que eu acho que teve mais gente que leu. Você está com vergonha. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não. Teve gente que entendeu agora. Vamos lá? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que não se vê. Eu espero, e a palavra esperar aqui é de esperançar, de esperança, porque Deus me deu a esperança. Então preste atenção, das coisas que esperam, de esperançar, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo, porque Deus me deu a esperança de que seria possível acontecer. Verso de número 6, ele diz assim, e todos aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Porque se nós aproximarmos de Deus e ouvirmos a sua voz, mas não crermos naquilo que Ele pode fazer, continuará inativo a autoridade que existe dentro. Você pode ouvir a voz de Deus todo dia, você pode ter visões extraordinárias todo dia, você pode toda noite sonhar com algo novo da parte de Deus, mas se você não crer, e a palavra crer aqui é colocar em prática. Por isso que o profeta Ezequiel, quando a ordem de Deus é faça, ele se levanta. Irmão, isso aqui é extraordinário. Ele se levanta e ele vai para o meio do vale de ossos secos, e no meio do vale de ossos secos, olha o que ele diz. Uau!
e eu profetizei, conforme a ordem recebida. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Se coloque de pé, por favor. Eu cheguei na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás, no ano de 2006. E eu estava desempregado, e um dia eu fui diante de uma empresa, e eu fui levar minha esposa num trabalho que ela havia conseguido. Observe isso aqui para você entender. Eu cheguei na frente daquela empresa, bem grandão, o logotipo da empresa e Séculos Informática. E o Espírito Santo me disse assim: vai lá e diga para a secretária que você quer falar com o gerente. Você vai trabalhar aqui. Forma audível. Quando eu cheguei na empresa, deixei minha esposa, corri em casa, peguei meu currículo e voltei. Quando eu cheguei na empresa, olha a estratégia que o Espírito Santo me deu. Seja sensível, perceba a voz do Espírito Santo. Quando eu entrei dentro da empresa, o Espírito Santo me disse assim: ó, peça para ela que você quer falar direto com o gerente. E eu cheguei nela e disse assim: eu precisava falar com o gerente. Como é que é o nome dele? Eu me esqueci. Ela me deu a informação que eu precisava: Alexandre. Eu disse: correto, com o Alexandre. Ela disse: você o conhece? Eu olhei para a sala assim e falei: aquele é o gerente, acabei de conhecer ele. Conheço. Ela entrou lá na sala e disse assim para o gerente: tem um tal de Anderson, quer falar contigo. Ele disse: manda entrar aqui. Sim, facinho, irmão, facinho. Porque o Espírito Santo me deu uma palavra, e eu recebi a palavra, percepção. E eu tomei posse daquela palavra. Eu disse: eu vou chegar no gerente, e acabou, estou empregado. O Espírito Santo me diz que é aqui que eu vou ficar empregado. Entrei dentro da sala do gerente. Ele disse: pois não. Eu disse: rapaz, na verdade eu vim te trazer um currículo. Ele falou: normalmente o pessoal deixa lá com a secretária. Eu disse: eu não, quero entregar para você, quero conversar contigo. Então senta aí. Ele pegou meu currículo, olhou: você faz isso? Eu disse: sim. Isso também? Você tem esse tempo de experiência? Sim. Mas e na área de programação? A minha área era técnica, era manutenção. Eu disse: é para que dia o teste? Ele disse: para segunda-feira. Eu sei. Será sexta. Eu tinha sexta, sábado e domingo para aprender. Ele disse: eu tenho vaga aqui na empresa, mas para a área de programação. Você conhece a linguagem de SQL? Quase que eu perguntei: o que é isso, meu senhor? Eu disse: segunda-feira é o teste? Não, vem fazer. Passei na Lan House e baixei uma apostila de 387 páginas. Quantas? Em 3 dias eu estudei toda ela. E voltei na segunda-feira para fazer o teste. Segunda-feira de tarde, ele pediu para me trazer minha carteira, para assinar a carteira. Mas por que, pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo para você, irmão, que a gente tem que aprender a sair do natural. A gente tem que começar a aprender que limitações foram dadas para homens sem Deus. Homem com Deus não. Não, você não entendeu. Limitações foram dadas para homens que não têm o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você não recebeu o espírito de covardia. O espírito que Deus colocou em você é de ousadia. Quando eu precisei vir embora de Rio Verde por conta da gravidez da pastora Daiane, a empresa me fez proposta de arrumar uma empregada e pagar por conta. A empresa me fez inúmeras propostas para mim não sair da empresa. Sabe por quê? Porque eu recebi uma palavra do Espírito Santo. Está na hora de nós começarmos a nos empoderar daquilo que nós recebemos. Não, você não entendeu, irmãos. Eu estou com medo de ter que orar por vocês aqui. Acho que você não está entendendo.
Está na hora de nós começarmos a nos empoderar do que Deus já liberou sobre a nossa vida. Eu preguei um sermão aqui há 1 ano atrás, exatos. Onde você estaria se não fosse o medo? Medo é inibidor do potencial de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto nós ficarmos temendo aquilo que Deus tem para fazer, vou falar, os nossos grupos de conexão vão continuar a mesma coisa. Enquanto nós continuarmos a ter medo daquilo que Deus pode fazer, essa igreja vai continuar do mesmo jeito. Enquanto nós continuarmos a ter medo daquilo que Deus pode fazer, nós vamos continuar sentados no banco e dizendo, uma hora chega o meu tempo. Indo usando o texto bíblico, para tudo tem um tempo determinado por Deus. O tempo de Deus é hoje. Diga para quem está do seu lado, o tempo de Deus é hoje. Se empodere da palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Irmãos, o profeta se levanta no meio do caos, está tudo seco, e ele diz assim, e eu profetizei conforme a ordem que Deus havia me... Olha para quem está do seu lado, diga assim, profetize. Diga, profetize. Verso 10 diz, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E o Espírito entrou neles. E o Espírito entrou neles. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Conforme a ordem recebida, o Espírito entrou